Essa é a parte número 12, irmãos, do vídeo, ok? Estamos em Romanos, capítulo 4. Como eu dizia, Deus não quer salvar um exército de robôs, um exército de pessoas eleitas que Ele programou para depois que elas verem que são eleitas, elas praticarem as obras, não para serem salvas, e sim porque, como resultado da eleição, a pessoa vai ter fé e vai praticar obras porque foi eleito por Deus, e as outras? As outras não. Poderiam ter sido, mas não, Deus não quis, Ele não quer salvar todo mundo, então você fica feliz porque você foi escolhido. E não questiona Ele, porque você é barro e o barro não questiona o oleiro. Olha, que mensagem das trevas é essa, irmão? Claro que eu poderia ir para Romanos. Talvez você deve estar pensando, é que ele não lê Romanos 9. Irmãos, a única coisa, se você é calvinista, a única coisa que você iria desejar é que eu fosse explicar Romanos 9. Porque, nossa, está em Romanos 4, nós vamos chegar lá. Uma hora ou outra a gente chega lá. Então, olha o contexto. Olha o que Paulo está falando. Então, aqui no verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Olha o verso 13. Olha a ligação. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. No verso 18 ele ia continuar o assunto, mas agora eu vou explicar para vocês. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé da justiça. Quando Paulo fala não foi por intermédio da lei, jamais ele está falando dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é a promessa do Espírito Santo. Ele provém da promessa do Espírito Santo ser colocado no coração do homem, ser escrito. Quando Paulo olhou para Jeremias 31 e viu Deus dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, e que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, tirei eles da terra do Egito, porque eles não permaneceram na minha aliança, invalidaram, quebraram a minha aliança. Mas esta vai ser a aliança, então eu não atentei para eles, mas esta vai ser a aliança que eu vou fazer com a casa de Israel. Vou imprimir a minha lei na sua mente e vou escrever elas no coração. Deus vai catar os 10 mandamentos que são santos e vai começar a colocar no coração de um homem carnal, dentro de um homem de carne, aonde habita o pecado e através do pecado entra a morte. Se vocês pararem para pensar só nisso, vocês vão ver que Paulo olhou para esse texto e aí surgiu Romanos 7. E aí surgiu Gálatas 5. Antes de Paulo falar o que ele falou em Romanos 7, ele escreveu Romanos 5, falando que através de um homem entrou o pecado e através do pecado a morte. E por isso que todos pecam, porque todos morreram. Todos morrem porque todos pecam. Ele explicou isso antes de falar o que falou em Romanos 7. Irmãos, a morte ela tem entrada unicamente pelo pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Os 10 mandamentos é a transgressão desses mandamentos. Deus vai escrever eles no coração. Você acha que é um passe de mágica? Como é que Deus escreve a lei no meu coração? Ele dá me mostrando todas as coisas. Agora eu sei que antes eu roubava, agora eu não posso roubar mais. E se eu roubar? Se eu roubar, eu vou ter que me arrepender, restituir e continuar o meu caminho
pedir perdão para Deus, por isso que ele está como sumo sacerdote, porque ele sabe que a gente ia errar, mas ele ia ver a gente lutando para não fazer. Aí está o mistério da fé. Porque agora, por que você está fazendo isso? Porque você tem fé que você fazendo isso, você está agora sendo guiado pelo Espírito no caminho da nova aliança e você vai ser salvo. Você vai ter um corpo glorificado e você não vê esse corpo. Esse é o mistério da fé. Guardar os mandamentos de Deus é fé, fé é guardar os mandamentos de Deus. Isso é graça. Deus deu pela graça, porque ele está chamando um reino de conscientes. Ele está fazendo a convocação de pessoas conscientes, de pessoas que sabem o que é travar uma luta contra a carne. Aí a fala maligna, que vem de um grupo de certo grupo de pessoas, é essa. Se você foi eleito, você vai travar uma luta contra a carne. Se você não foi eleito, automaticamente você não vai travar uma luta contra a carne. Essa é a fala maligna. Mas será que essa fala maligna está na Bíblia? Não está. Não existe. Você vai ver pessoas, Deus se entristecendo, triste, por pessoas que ele chamou e não permaneceram na fé. Em Romanos 10, por exemplo, que é contexto de Romanos 9, que é contexto de Romanos 8, eu falo isso porque Romanos 9 é usado para sustentar o calvinismo. Em Romanos 10, quando Paulo vai concluir o assunto que ele iniciou em Romanos 9, ele vai dar uma semi-conclusão, porque em Romanos 11 finaliza, ele fala assim, ele cita um texto que Deus dizia: todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contraditório. Ele está fazendo um contraste entre Israel e os gentios, que não conheciam a Deus. Esse povo rebelde e contraditório é tudo que está escrito na palavra. Todas aquelas gerações perversas que Deus mandava os profetas e falava: se arrependa, se arrependa, se arrependa. E muitos, a maioria, não se arrependia. E Deus está falando: eu estendi as minhas mãos. Agora pensa, se Deus estendeu as mãos dele é para salvar. Ou qual será a invenção para isso agora? Qual seria a invenção? As mãos dele é para salvar. Se todo dia ele estendeu as mãos, mas quando o povo iria pegar na mão dele, ele tirava as mãos, ou o povo não pegava porque o espírito dele induzia o povo não pegar nas mãos dele, quem é o rebelde contraditório? É Deus ou é o povo? É Deus, não é o povo. E por que Deus estaria falando isso, já que é ele que induz as pessoas a pegar na mão dele? Agora, Luiz, se Deus sabia que o povo seria rebelde e contraditório, por que ele estendeu as mãos? Porque isso tem que ficar registrado para juízo. Jeremias 7, Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, vai lá para a casa de Israel e prega, fala isso, fala aquilo, fala vocês matam, roubam, adulteram. Olha, Deus citando os mandamentos dele. Quer dizer que ele está contra pessoas que não faziam nenhum esforço para guardar os mandamentos e confiavam no sacrifício. E depois vocês se colocam aqui no meu templo para falarem somos salvos. Deus, resumindo o capítulo 7, Deus fala assim: junta todos esses sacrifícios, holocausto, vai e come carne. Come carne com tudo isso. Aí lá no finalzinho Deus fala: Jeremias, vai e prega essas palavras, mas eles não vão te ouvir. O que os calvinistas vão falar? Jeremias, vai e prega, mas eles não vão te ouvir porque eu não quero salvar eles. Mas prega porque tem que ter um chamado, né? O chamado externo. Agora o chamado interno, eu vou operar naqueles que vão me ouvir. Fala de Augusto Nicodemos, de Hernandes Dias Lopes, né? Essas expressões do inferno inventada para explicar o calvinismo. Mas não é, Paulo não conhecia isso daí, o chamado interno e o chamado externo? O grande Paulo, que escreveu mais de 70% do Novo Testamento, não conhecia essas coisas? Não existe esse negócio de chamado interno e chamado externo. Deus estava chamando para o arrependimento. Deus não poderia falar para Jeremias o seguinte: Jeremias, se eu te mandar lá pregar, essas pessoas não vão te ouvir, ainda vão querer te jogar no buraco. Vamos evitar tudo isso? Eu já sei, eu sou presciente, vamos evitar tudo isso, porque eu também sou soberano. E dá licença do caminho que eu vou mandar aí o fogo e vou consumir tudo. Deus poderia fazer isso? Poderia. Mas e aí? O mundo viu isso? Os céus e a terra contemplou isso? Porque Deus chama os céus e a terra por testemunha. Tanto no livro da lei como em Jeremias. Chama agora os céus e a terra como testemunha de que eu estou pondo os dois caminhos diante de vocês e estou falando: escolha o bem.
Duas testemunhas no dia do juízo vão testemunhar. Os céus e a terra vão testemunhar que Deus deu 2 caminhos para os homens. E falou, escolha o bem para que vocês vivam. Mas aí sabe o que algumas testemunhas querem testemunhar? Que Deus colocou 2 caminhos diante do homem e pegou um grupo de eleitos e colocou no caminho do bem e outro grupo no caminho do mal. São verdadeiras testemunhas? Não, não são. Verdadeiro evangelho? Não, não é. Pode ter o homem com a aparência mais santa no YouTube. Paulo Júnior, por exemplo. Eu gostava muito dele. Se começar a pregar que o homem não perde salvação, que o homem é eleito pela graça, que não precisa fazer nada para ser salvo, começou a pregar isso, é contradizente, pode comparar com as mensagens antigas dele, é contradizente, está se tornando rebelde às escrituras e logo vai se inclinar para o calvinismo, sei lá qual é o motivo. Salário, dízimo, não sei qual é o motivo, mas o coração já está desviado da palavra. Não dê ouvido para pessoas assim. Mas ele prega a santidade, Luiz. Ele pregava a santidade e também pregava que o homem tem poder de escolha. Pregava contra a reforma. E agora? Ele prega a mesma coisa? Então, vai pregar que o homem precisa de santidade, mas o homem só tem santidade se Deus colocar esse homem para ser salvo. O outro, ele coloca tropeço. E aí o homem que foi salvo, que era pecador tanto quanto o outro, um dia, na ressurreição, vai aplicar uma condenação, porque vai julgar o mundo, vai aplicar uma condenação no outro sujeito que poderia ter sido salvo. Durante a vida, era pecador como o outro, andava errado como o outro, mas agora vai falar, você está condenado por isso e por isso e por isso. Mas você só foi salvo porque Deus programou você para ser salvo, você agiu de conformidade com a eleição que ele fez antes do mundo. Eu poderia estar como você, estar como rei. Eu poderia agora estar julgando as nações, mas eu não posso. Deus só deixou as coisas rolar, ele só deixou você andar no caminho. Você nasceu assim. Infelizmente, na terra você nasceu para sofrer, para se desviar dos caminhos do Senhor, ou para nunca ter conhecido ele, e agora você ressuscitou para receber uma condenação. Quando eu falo que nenhum calvinista, morrendo calvinista, vai se assentar no tribunal de Cristo, eu falo isso com toda a consciência e estou disposto a receber qualquer condenação ou juízo de Deus se eu estiver errado. Tenho consciência do que eu estou falando. Eu sei que essas minhas palavras agradam a Deus.